Quero começar a entrevista com o Dr. José Medina. O nome dele é Dr. José Osmar Medina Pestana, mas todo mundo conhece como Dr. José Medina, que é professor titular da disciplina de nefrologia da Escola Paulista de Medicina. E ele é diretor superintendente do Hospital do Rim. Ocupa a cadeira número 50 da Academia Nacional de Medicina e é membro do Conselho Superior Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O Dr. Medina tem uma história muito interessante que ele vai contar para nós já já. Cláudia, pode começar você. Não, a gente costuma, doutor Medina, boa noite agora oficialmente, Medina, né? Desculpa, só interromper, Cláudia, agora eu que dormi no ponto. O doutor Medina é médico especialista em rim, então é nefrologia, e ele é o grande responsável pelos transplantes de rins no Brasil. Então, se você quiser ligar para falar alguma coisa ou tem alguma dúvida sobre problemas nos rins, você liga para cá no 3053 1040. Vocês vão ver que os rins são um órgão importantíssimo, né? E tem reflexo em várias outras coisas que a gente nem imagina, várias outras doenças podem surgir e a gente nem imagina. Doutor Medina, o André está muito ansioso para que o senhor conte a sua história de ajudante de pedreiro do seu pai para torneiro, né? E depois torneiro mecânico, né? Do Senai, se não me engano. Você vê que é uma profissão que prepara para uma porção de coisas. E agora, inaugurando um sistema completamente inédito e de muito sucesso no HRI, no Hospital do Rim. Então vamos começar pelo comecinho, doutor. Muito boa noite. Essa história tinha um médico na cidade, eu sou de Ipauçu, uma cidade de 10 mil habitantes, perto de Ourinhos, Bauru, e por alguma razão assim, eu queria ser médico baseado na liderança que o médico Dr. Rafael de Souza exercia na cidade. Ele não era só um médico, assim, toda vez que você tinha alguma dúvida sobre carreira, ou as famílias tinham alguma dúvida sobre alguma decisão para tomar, algum negócio para fazer, ele que era a pessoa que era meio um guru da cidade. Era quase um rabino. É quase um rabino. Porque um grande conselheiro, né, das pessoas. Tem mais de 50 anos, então qualquer coisa que você tivesse dúvida assim, ele era a pessoa que tinha a melhor formação dentro da cidade. Pouca gente tinha formação universitária dentro de uma cidade de 10 mil habitantes. E depois, para fazer isso, como meu pai era pedreiro, minha mãe também era costureira, é difícil você seguir em frente, a não ser que você tenha uma profissão. E ele foi uma das pessoas que orientou a minha mãe para que eu fizesse um curso profissionalizante. Olha, durante o ginásio, naquela época, você podia fazer um ginásio tradicional ou então começar desde os 11 anos de idade a aprender a ser torneiro. Com 15 anos você estava formado e depois você logo arrumava... Nossa, então menino mesmo, você já estava formado trabalhando como torneiro mecânico? Menino, assim, a maioria, muita gente da cidade fez esse curso e um número muito grande de pessoas que com 15, 16 anos veio trabalhar na indústria automobilística aqui em São Bernardo do Campo. Eu não vim, eu continuei lá até fazer o colegial, trabalhando também, e depois eu vim para cá, precisei trabalhar como torneiro mecânico no bairro do Socorro, em Santo Amaro, guardei recursos, no ano seguinte fiz cursinho. Eu entrei na Escola Paulista de Medicina, fiquei durante os 6 anos, eu também trabalhei no laboratório, e o que eu aprendi de mecânica, assim, ajudou bastante a trabalhar no laboratório daquela época. E agora, deu para cursar medicina e trabalhar, porque é uma coisa muito difícil, né? Dá para trabalhar cursando a medicina, assim. Os cursos, em geral, de graduação, parece que eles são muito difíceis, mas não são. Quando você entra no curso de graduação, no curso de medicina, tem 6 anos seguidos, alguém chega e fala para você, esse ano você vai fazer isso, de manhã você tem essa matéria, à tarde você tem essa matéria, no final do ano você passa para o segundo ano, e assim vai passando para frente. E dá para você trabalhar assim... Doutor Medina, e quando veio a ideia de fazer o Hospital do Rim? O Hospital do Rim já veio bem mais tempo depois, quando eu já fiquei fora do país, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. Fazendo especialização. Fazendo especialização em transplante. Quando eu cheguei, a capacidade nossa de fazer transplantes, ela era maior do que o número de camas ou de leitos que nós tínhamos disponíveis no Hospital São Paulo. Aí nasceu a ideia, o governador Mário Covas, na época, doou o terreno, depois nós conseguimos construir um hospital com 150 leitos.
E hoje ele está comemorando 20 anos seguidos como o maior centro de transplante. Gente, mas Quantos se pensar, é leitos muito tem? recente, né, para ser tão grande. 151 leitos. Continua com 151 leitos. Agora, me disseram que lá é o maior centro de transplante de rins do mundo. E me disseram também que o senhor adotou lá o sistema de linha de produção, como o senhor aprendeu nas fábricas, é isso? Foi bem assim, o que eu fazia na fábrica, o que eu fazia... Numa fábrica você produz um fragmento de uma peça, outra pessoa produz outro fragmento, outra pessoa produz outro fragmento, depois tem um controle de qualidade e vê se a peça está boa ou não. Basicamente, no Hospital do Rim, todo o modelo de assistência médica também em larga escala, você pode aplicar esse conceito. Então, o primeiro benefício é que logo você aumenta muito a produção. Você está fazendo 10, você consegue fazer com o mesmo número de pessoas 50. Isso aconteceu logo no primeiro ano. Quantos transplantes faz o Hospital do Rim? Ele faz entre 900 e 1.000 por ano. 900 a 1.000 transplantes por ano. E qual o índice de sucessos? Então, esse que é o benefício seguinte, quando você repete sempre o mesmo procedimento, é que você vai melhorando sempre a qualidade. Quando nós começamos há 20 anos atrás, a chance de um transplante com um doador falecido estar funcionando depois de um ano era menos de 80%. Hoje é 94%. Nossa, que maravilha. Gente, eu queria só, antes da gente continuar com o transplante, André, só vamos entender a importância dos rins, isso que eu ia né? falar, a importância do rim. Do rim, né? É porque a gente fala os rins, não fala, mas é um rim só. Não, são dois rins, Então, a importância dos rins para o corpo humano. Então, por favor, doutor. O rim, ele é responsável pela homeostase, assim, manter a quantidade de sal, de água, manter a pressão. Ele contribui também para manter a quantidade de glóbulos vermelhos, manter você sem anemia. Então, ele tem múltiplas funções. Nossa, ele é um equilibrador do organismo. Ele é um equilibrador do organismo, que a gente chama de manter o equilíbrio mesmo do organismo. E quando ele não está funcionando, a pressão fica alta, você perde a capacidade de produzir uma quantidade grande, você fica com anemia, pode ficar inchado, tem uma série de coisas que comprometem. O que são coisas que fazem mal para os rins? Principalmente o diabetes, pressão alta, tabagismo, obesidade. Fumar não, comer demais não. Fumar, você ficar obeso, né? E medicamentos também, principalmente medicamentos anti-inflamatórios que a pessoa toma assim de maneira não controlada. Então, Olha, isso é importante, porque às vezes tem muita gente que toma, eu vou tomar um anti-inflamatório, eu tô com dor. E sai tomando, né? E as pessoas sempre perguntam assim, eu preciso ficar bebendo muita água para o meu rim funcionar bem? Isso que eu queria saber, que agora tem essa mania, todo mundo anda com uma garrafa de água no carro, Bom, eu ando parece porque eu coisa tenho de sede, criança. dá licença. Isso não precisa, a não ser que você vai lá passar por um lugar que não tem água. Então as pessoas usam uma garrafa porque não vai estar sempre disponível. Mas você bebe água quando você tem sede. E ponto, não é Ponto. isso? Não é essa coisa que é bom tomar 2 litros de água por dia. É bom você tomar água quando você tem sede e acaba dando entre 1,5 litro e 2 litros. Dependendo da atividade tenho muita que você sede, eu acostumei a tomar muita água, eu tenho muita sede, então realmente não é nem por causa dessa história. Agora, eu me lembro meu pai, e eu falava isso para ele, e ele não teve problema de rim nenhum, essa que é a verdade. Mas eu falava isso para ele, eu falava, pai, você não toma água, pai. E ele tomava água, parecia passarinho. Eu nem mexia o copo. Eu não tomo água. E eu virava um copo inteiro, e ele nem mexia o copo. E realmente, ele morreu dormindo, não teve problema de rim a vida inteira. Então, acho que faz sentido. Para ele era aquilo. Para ele aquilo era bom. Então, para você é bom beber mais água. Agora precisa tomar um cuidado também, que tem pessoas assim que falam, eu vou beber muita água. Depois da janta, bebe um monte de água, aí tem que levantar à noite 3, 4 vezes para nem vale. O sono fica fragmentado, fica ruim. E para pessoas mais idosas, o risco de queda no caminho entre a cama e o banheiro fica grande. Aí é ruim. Então até evitar, né? Quem é mais preservar o sono para E sal na comida? O sal também ele pode prejudicar se for em exagero, mas ele já teve uma importância maior do que tem hoje. Se você comer com sal e não tiver pressão alta, se você falar assim, qual que é o mais importante, controlar a obesidade ou o sal? A obesidade. Obesidade é mais prejudicial. E o que são sintomas de algum problema no rim? O principal deles é a pressão alta.
Tá, A esse é pressão alta. certo. Esse é o principal. Quando você tem a pressão alta, a primeira coisa que você tem que ver é se isso não vem do rim. Às vezes tem uma dor de cabeça. Quando está na fase muito terminal, se o rim estiver funcionando até 20% da capacidade dele, se ele sair de 100% até 20%, em geral você não sente nada. Você começa Nossa. a sentir quando ele está funcionando menos do que Mas 20% ou 30%. Se A pa- pressão e é uma se coisa. parar um dos rins? Se parar um, o outro rim funciona e dá conta da homeostase, do Então a gente equilíbrio poderia normal. não perceber que parou um rim. É pouco frequente, porque quando o rim para sozinho, é porque tem uma pedrinha que está obstruindo o rim e dá muita dor. Ah, tá. Então, Tem negócio de pedra no negócio rim. de pedra no rim, né? Isso. O que é isso? O que é pedra no rim? Que é um negócio que dói feito diabo. E como é que previne isso? Ou, se tiver, o que faz? Então, quem tem pedra no rim, que em geral é uma situação assim, familiar e que a pessoa já teve alguma vez, aí sim ele precisa beber um pouco mais de água para diluir a urina, para não depositar aquele cálcio, que a maior parte das vezes é cálcio, e formar a pedrinha. Aí tem que Mas beber mesmo. Tem que né, beber doutor? mesmo, mas de novo, ele não pode beber o suficiente para atrapalhar o sono dele. Ele tem que beber mais durante o dia e tem medicamento também que a gente usa que pode evitar a formação de cálculo. Agora tem pessoas de pedra, tem pessoas que formam uma quantidade muito grande e que precisa de bastante cuidado e a assistência da saúde para quem tem pedra do rim, ela é bastante deficitária no momento. Então, aonde o cara vai? Na UBS, no hospital, no pronto-socorro, no hospital do rim, o que ele faz? Ele deve procurar o UBS, o hospital regional que está relacionado àquela UBS, Ou a ou AMA, uma né? UPA, ou uma AMA. O hospital do rim ele é mais dedicado, ele atende bastante SUS, mas ele é bem dedicado ao transplante Ao transplante de rim. Nós não temos fôlego com 150 leitos para atender tudo. Tá, e o SUS faz transplante de rim? Assim, 90% dos transplantes de rim ou transplante de qualquer órgão feito no Brasil são feitos pelo SUS. Olha que é o beleza. maior programa público de transplantes do mundo. E tem uma fila muito longa, a pessoa espera muito tempo, doutor Medina? Se depender de doador falecido, ele vai esperar como qualquer pessoa, pelo SUS ou pelo convênio. Então, mas ou hoje como tem que espera. esperar muito Espera tempo? em torno de 3 ou 4 anos, algumas pessoas esperam Nossa, mais. e dá para esperar tudo isso? Dá para esperar porque a qualidade da diálise hoje também melhorou bastante. Então, A pessoa diálise é aquela coisa que tem que ir lá 2, 3 dias por semana, 3 dias por semana, 4 horas. sentar e fica 4 horas filtrando o sangue. Isso, aquilo evoluiu bastante também. Agora, quando tem um transplante, tem um doador vivo na família, em 1 ou 2 meses ele é transplantado, tanto faz pelo SUS, como pelo convênio, como privado. O Gente, SUS mas é nós muito vamos bom. voltar a falar disso. Quero falar também, depois quero voltar só o negócio da pedra no rim, de falar com as pessoas, porque as pessoas às vezes não sabem que é pedra, que é cálculo, né? Porque é uma dor horrorosa, o cara pensa que está infartando e não é, é uma dor, né, que não é no coração, e é uma dor horrorosa. Vamos falar um pouquinho dessas doenças do dia a dia. É bom, ele já até falou, né? Assim, pressão alta, quando você vai ver, pode ser rim. Diabetes pode estar relacionado a rim também, né, doutor? E às vezes as pessoas não ligam para essas doenças, né? Não tem essa coisa assim, não, eu sou diabético, um pouquinho diabético, mas, não ligo, eu vou comer mesmo, não sei o quê. Isto vai sobrecarregando, vai piorando tudo? Como é que é isso? O diabetes, o não controlado, principalmente aquele originado da obesidade, ele prejudica assim, a circulação de sangue no organismo inteiro, tanto na coronária, no cérebro e no rim. E o rim talvez seja o órgão que primeiro sofre quando a pessoa não cuida direito do seu peso ou do seu diabetes. E aí também pode infartar, né? Porque se se o sangue não É uma tá dessas percorrendo muito bem. regiões, assim, dessas circulações que são essenciais, como no coração, no rim e no cérebro, ela pode ficar comprometida. Um órgão que nunca é comprometido é o fígado. Que engraçado. Bom, mas quando bebe demais... Pela circulação, não, é por outra razão, mas a circulação do fígado, por algum motivo, ela Tá preservada. ela é sempre preservada. Você nunca fala que alguém sofre da circulação do do fígado, né? Mas, doutor Medina, o rim, ele pode ter câncer também no rim? Ele pode ter câncer e hoje, tanto o câncer como o cálculo, a pedra no rim, teve um progresso muito grande com o diagnóstico dessas situações por ultrassom. Então, se alguém chegar com uma pedra no rim ou com uma suspeita de cálculo de tumor renal,
Em 2 minutos você faz o diagnóstico com ultrassom, que é um exame não invasivo, quer dizer, não tem agressão. E é operável? Rápido, é operável, a maioria das vezes. Então, agora você consegue fazer sempre o diagnóstico precoce, antes dele tomar todo o rim, ou dele comprometer algum outro órgão. A maioria das vezes, você faz o diagnóstico precoce por causa do ultrassom. Agora, é importantíssimo fazer este exame, né, doutor? O ultrassom abdominal, da barriga, do abdômen, ele faz parte de qualquer tipo de check-up. Talvez seja aquele que dê a maior informação, a informação mais importante, assim, além daqueles exames de sangue, o mais objetivo. Então, assim, gente, quando o médico falar ultrassom abdominal, ultrassom da barriga, tem que fazer, porque é importante mesmo, e já faz um mapeamento fazer geral. As pessoas querem fazer, o duro é marcar. O duro é conseguir, é verdade. Meses e meses de espera. O meu radar para essas coisas é o Alex Lopes, ou minhas visitas pela periferia, o que as pessoas falam, né? É complicado, não é fácil, porque quando você consegue marcar o médico, ele pede o exame, e aí levam meses, né? Fizeram aquele corujão da saúde dos exames, que deu uma adiantada nos exames. Vamos ver se fazem de novo, para reduzir as filas. Agora, doutor Medina, uma pessoa que tem o rim transplantado, vamos dizer que ele perdeu os 2 rins, fez transplante, colocou um só. Ele faz vida normal depois? Vida normal, ele fica tomando medicamento a vida toda para o rim não ser rejeitado. Esse medicamento é fornecido pelo Sistema Público de Saúde pela vida toda, ele tem vida normal. Ele tem que ter vida normal mesmo, não pode ter os exageros que as outras pessoas têm. Claro. Então, ele tem um risco maior se ele fizer os exageros que nós normalmente fazemos. Eu me lembro que o doutor Antônio Hermílio de Moraes, que é um homem que eu admirava, trabalhava muito. Eu me lembro, ele já na faixa dos 80 anos, ele tinha um rim só. E trabalhava normalmente, quer dizer, dá para fazer vida normal. Vida normal, atividade física, sexual, profissional, normal, com um rim só. Interessante, fala. Não, é que tinha não sei se é lenda ou se é, eu lembro que o meu pé incha muito. E eu lembro que uma época minha mãe falava assim, nunca vi isso é coisa de problema no rim. Eu falava, gente, não sei, nunca senti isso. Aí passou, tal, mas até hoje incha bastante, se andar de avião, incha tal. Tem a ver com o rim essa coisa de inchaço? Pode ter a ver com o rim, mas a maioria das vezes não tem a ver com o rim. Não tem a ver, às vezes, não é o seu caso, mas a maioria das vezes é por insuficiência cardíaca, por algum déficit da função do coração, mas é muito frequente, principalmente em mulher, ter um inchaço nos tornozelos, que a gente chama de idiopático, assim, que a gente não sabe por que tem, não é nada grave. Não é mesmo, agora já acostumei, já convivo há 60 anos com inchaço, pronto. Doutor Medina, tem uma pergunta aqui que não tem nada a ver com o rim, mas tem a ver com o médico. Estava uma notícia na Folha de São Paulo de hoje, que a Itália, ela veta matrícula de crianças sem vacinas. E tem médicos debatendo a regra. O senhor acha que isso é uma boa medida ou uma má medida? Porque parece que lá começou a ter muita moda de pai e mãe que não querem vacinar, que falam que vacina tem que ser orgânico, natural, não pode tomar vacina, que vacina não faz bem, etc. Isso tem, assim, na expectativa de vida da população, quando aumentou 7 anos o número de anos que uma pessoa vive, que a população média da população, a vacina é responsável por 3 anos. Então, a vacinação é uma situação importante, é um progresso enorme. É um grande benefício para a saúde. Não se pode criar esse conceito, mas tem esse conceito mesmo. E quando você não se vacina, se você fica mais suscetível a pegar uma doença, a chance da doença se espalhar, ela é muito maior. Então, tem doença que já desapareceu da população. Claro. O pólio já desapareceu. Se as pessoas pararem de vacinar, o sarampo tinha desaparecido do Brasil. Voltou, porque as pessoas pararam de se vacinar. Meningite também. Meningite é um pouco mais complexo, porque ela tinha mesmo, ela ainda pode ter surtos, mas o sarampo tinha desaparecido. Na França, o sarampo renasceu, nos Estados Unidos renasceu. Por causa dessa mania de pai e mãe moderninho, gente, que acham que é ruim vacinar. Isso, né, doutor? Eu vou pedir um minutinho, porque já tem ouvinte na linha. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? A Nisa da Granja Viana. Nisa, você quer fazer a pergunta para o doutor Medina? Sim, olha, eu gostaria de fazer 2 perguntas para ele, se por favor, se ele pudesse me responder. Rapidinho, pode? Eu tenho 71 anos e eu sou diabética, mas a minha diabetes tem uns 12 anos, mas não é alta, a minha diabetes só fica alta se eu ficar nervosa.
E eu tenho, por exemplo, eu faço bastante xixi, eu tomo 2 litros de água por dia, né? Eu livro a minha boca porque eu tenho diabetes pela minha alimentação. Eu procuro não comer doce, eu tomo café com açúcar mascavo, então amargo de tudo. E gostaria de saber qual o tipo de diabetes que eu tenho, porque graças a Deus ela não aumenta, só se eu ficar nervosa. E eu não tenho problema nos rins, graças a Deus eu tomo muito cuidado com isso. Eu agradeço e espero a resposta. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Esse é um diabetes que é característico da pessoa com mais idade, que a gente chama de diabetes tipo 2, que pode levar à alteração da função renal, mas na maioria das vezes não leva se tiver controlado como ela falou. E o diabetes ou qualquer outro tipo de doença, quando a gente fica nervoso ou estressado, ela se descompensa. Deixa eu ter, temos mais um ouvinte na linha. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? É a Lorena de Poá. Fala, querida Lorena, faz a sua pergunta. Ô, doutor, é o seguinte, eu acho que não tem nada a ver com o rim, mas é coisa de medicina, eu acho. Eu tô viciada no gelo. Como Olha gelo? só. Você come gelo? Isso. Eu tenho uma irmã que tem esse problema também. Me disseram que isso é por causa de anemia. Fala, doutor Medina Será? vai dizer. Vamos ver, o doutor Medina vai responder aqui Ou para tique nós. nervoso, vamos ver. Às vezes é só um costume, assim, eu não conheço nenhuma causa que leve a essa, e nenhum prejuízo, e nenhum tipo de doença que faça com que você comece a consumir mais gelo. Quer dizer, Mas se tem doer uma- o dente, para. Tem uma mas- consequência para os dentes. Ah, tá. Eu não sei assim dizer. Vai sentindo aí, porque se doer seu dente, né, pode aí ficar ruim para você. E da dona Nisa já respondemos. Tem mais ouvinte na linha? Opa. Alô, boa noite. Boa noite, Andréia. Quem está falando? É a Sônia Maria. Oi, Sônia, faça a pergunta. Boa noite, Cláudia. Boa Oi. noite, doutor Medina. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O cálculo renal, ele é hereditário? Tem o cálculo renal hereditário e tem aquele que a pessoa tem predisposição a ter mais porque alguém da família tem. Mas a maioria das vezes, quando uma pessoa da família tem, a chance de ter dentro da família é maior. É maior. Não tem assim, uma alteração que você consegue caracterizar como hereditário, mas tem a incidência, a predisposição maior dentro de uma família. Tem mais ouvinte? Alô, boa noite. Boa noite, Quem está falando? Quem está falando? Quem? seu Sávio, Sávio, da onde está falando? Capicerica da Serra. Pode fazer sua pergunta. O doutor, os meus pés sempre ficam inchados e a minha barriga, quando eu como, ela cresce, minha barriga fica um barrigão grande, meus pés estão começando a inchar assim embaixo quando eu caminho, doutor. Você precisa fazer um exame, né? Passar por uma consulta médica. E tem exame de sangue simples que você faz e que mostra se o inchaço que você está tendo é por alguma questão relacionada ao coração ou ao rim. Mas é muito simples de fazer o diagnóstico, mas precisa de um médico. Precisa o exame, Precisa né? do exame. Aí, Sávio, então, precisa tentar fazer o exame. Tem mais um ouvinte? Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? Cássia, Cássia, da onde você fala, Cássia? no Planalto Paulista. Você ouve sempre o nosso programa? Sim, ouço bastante. A semana do dia 11 ao dia 16 eu não ouvi porque eu não estava em São Paulo, estava trabalhando fora. Mas sempre que eu estou aqui, eu sempre ouço. E Pode eu fazer quero sua primeiro- pergunta. Primeiro eu quero parabenizar o doutor Medina, que dia 9 foi o dia do nefrologista, né? E falar que o meu marido, meu primeiro marido, teve um problema renal e foi paciente do doutor Medina. E, então, assim, a pergunta eu tenho uma pessoa na família, outra, né, que está com uma creatinina 1,6 e ainda não está um tratamento conservador. E eu brigo muito com o nefrologista que ele está fazendo acompanhamento, né, sobre isso. Isso é uma coisa, assim, muito preocupante? Uma creatinina, uma pessoa que tem 65? Não, esse nível de 1,6 para quem tem 65 anos, ele pode até estar dentro de uma faixa normal, mas precisa controlar bem a pressão, o peso, não fumar, não colocar outro fator, por exemplo, não tomar anti-inflamatório, outro fator que atrapalha a função e que, de alguma forma, faz com que
o rim vai perdendo a sua capacidade de funcionar gradativamente. Então ele não tem problema se é só 1,6 se não tiver outras agressões junto. Obrigado, Cássia, sempre ouvindo o nosso programa. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? É o Antônio aqui do Jardim Brasil. Antônio, como é que vai? Como é que é, rapaz? Ô, doutor, tudo bom? Pode fazer sua pergunta, Antônio. Ô, doutor, eu estou falando um pouco sobre o ringoblastoma e a litotripsemia, aquela maquininha que você põe lá para quebrar a pedra. Como é que funciona isso aí? É bom isso aí? Isso sempre precisa ver que ela é boa para algumas situações e não serve para outras. Então, para tirar a pedrinha, tem vários métodos, depende bastante da localização e da forma da pedrinha para ser retirada. São 19 horas e 57 minutos, ainda temos ouvinte na linha. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? Quem está falando? Quem? Seu Sávio. Sávio de novo? Mas que a linha caiu, né? Faz a pergunta. Então, o doutor, é que meus pés incham muito. Isso. E minha barriga, quando eu como, a almoça ela cresce. Às vezes eu tenho que tomar um produto aí que se chama... Como é que é um produto que... Eu tomo aquele eno para ver se baixa minha barriga. Meus pés estão começando a inchar assim embaixo. O senhor precisa passar na UBS para que eles façam um exame de sangue simples consegue dizer se tem alguma alteração que está relacionada ao inchaço nas pernas. Às vezes até um remédio, tem alguns medicamentos que fazem com que a perna incha. Estamos chegando ao fim do nosso programa Ligados no Matarazzo. Queria agradecer muito, doutor Medina, obrigado pela sua presença aqui e parabéns pelo seu trabalho naquele Hospital do Rim, realmente é um negócio espetacular. Muito obrigado e estou à disposição aqui. Boa noite, ouvintes.